Nos diz a palavra (34), verso 10 de Êxodo. Então disse: Eis que eu faço um concerto e farei diante do teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todos este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisas terríveis eu que faço contigo. Amém? Feche os vossos olhos. Querido Deus, amado Pai, precisamos da inspiração do Senhor, conforme a necessidade de cada um de nós nesta noite, que viemos para louvar Teu nome, também para ouvir a Tua palavra, para fortalecer nossa alma e nosso espírito e nosso corpo físico. Fala conosco nessa leitura que lemos, desenvolva esta palavra no nosso coração. Em nome de Jesus eu lhe peço, toca em cada um de nós, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar, irmão. Amados irmãos, vou falar um pouquinho a respeito da arca. A arca da aliança, ou seja, promessas do Senhor, a presença de Deus, que Deus fez no Monte Sinai, aliança com Moisés, e Deus disse em Êxodo 34:10 o que nós lemos. Aliança é um símbolo de fidelidade. Aliança é um símbolo de amor e também de paz. Quando se realiza um casamento no nome de Jesus, sempre é usado uma aliança. E essa aliança simboliza fidelidade para ambos os cônjuges. Mas aqui eu quero falar um pouco a respeito do que representa a arca. A arca representa a presença de Deus, a autoridade daquele que tem essa presença e a sabedoria divina que vem do céu. Por isso que quando tocaram na arca que não tinha a permissão de tocar, a pessoa morreu porque fizeram coisa que não era para fazer. Então, antes, quando eu fazia culto de libertação, e o título da campanha era A Arca entrou na minha casa e mudou a minha vida. Em que sentido? Porque a arca representa a presença de Deus. Mas eu quero falar aqui que essa arca ficou no domínio do povo filisteu e foi levado para a casa de um homem chamado Abinadab. Se não me falha a memória, Abinadab quer dizer
pai no grego quer dizer pai liberal. E essa arca ficou 20 anos no porão da casa de Abinadab. Como ele era um pai liberal e não esquentava a cabeça com nada, estava 20 anos na presença de Deus e ele não sentia nada. Não sabia como fazer nada. Até que Davi resolveu de ir buscar essa arca. Mas também tentou levar a arca de uma maneira errada. Porque a arca dá a entender que ela tem 4 partes para você pegar, para carregar. E os sacerdotes carregavam nos seus ombros. E quando veio dos filisteus a arca para a casa de Abinadab, trouxeram um carro de boi. Porque eles não tinham sacerdote. Como veio num carro de boi dos filisteus para a casa de Abinadab, no carro de boi, o Davi achou que poderia também fazer a mesma coisa. Pegar a arca, colocar num carro de boi, para levar para onde ele queria levar. Só que eles tinham sacerdote. Sacerdote é para carregar no ombro a arca. E a Bíblia ensina que, nos mostra, que quando Davi colocaram a arca no carro de boi, foram transitando, levando, e de repente os bois tropeçaram na eira e aconteceu de Uzã. Para não deixar cair, tocou na arca. Quando isso aconteceu, ele foi fulminado e morreu. Deus fez isso porque Deus é carrasco? Não, Deus fez isso para mostrar que se queremos servir a Deus e sentir a sua presença, precisamos fazer a coisa certa e correta. Vocês estão entendendo, irmão? Fazer as coisas certas e corretas. Quando isso aconteceu, Davi temeu, resolveu de não levar mais a arca. Ficou com medo. Mas tinha um homem na beira da estrada. E nessa época dá a entender que naquele lugar as pessoas estavam passando necessidade e alguns até mendigavam comida na beira da estrada. E Davi olhou e viu uma casinha de sapé. Não sei se vocês conhecem casinha de sapé. Mas eu me criei morando em casa de sapé. Lá tinha um homem que não tinha nada a ver com a arca. E nem com a promessa de Deus. E Davi perguntou quem que morava lá. Fugiu da minha memória o nome do homem, mas eu logo lembro. E Davi mandou mensageiro perguntar se o homem queria que a arca ficasse na casa dele. Casinha humilde, muito pobre. E ele se alimentava das pessoas que passavam por ali e deixavam um resto de comida para ele comer. A história diz que a grama estava seca, as vacas estavam morrendo de fome,
as ovelhas estavam morrendo, as árvores não davam mais fruto, e tudo isso estava se acabando. Então, quando aquele homem recebeu a notícia que iam levar a arca para ele cuidar, ele ficou muito feliz. Não saía mais de roda da arca, só cuidando. Ele entendeu que ali estava a presença de Deus, que levaram algo que muitos não sabiam, quem sabe, ou sabiam, mas não deram muita importância. E sempre, às vezes, acontece com a gente assim, irmão. Às vezes não dá muita importância para aquilo que Deus determinou para nós. E aí, quando nós reconhecemos essa grandiosidade de Deus, nós passamos por umas lutas e sofrimentos que não era necessário nos passar, por causa de nós não entender a grandeza e o poder das promessas que Deus faz para cada um de nós. Então, meus irmãos, ele cuidou da arca como fosse uma propriedade dele ali. Diz a história, e canta lá marashimi, canta lá manai. Diz a história. Diz a história, meus irmãos, que dali um mês, que aquela arca estava na casa daquele senhor, que não era sacerdote, também não era do povo de Israel, mas estava ali como forasteiro. A história nos conta que dali um mês, a grama voltou. As árvores que estavam secas brotou e começou a dar fruto. Em 3 meses, que é uma coisa rara, a coisa aconteceu. E por esse motivo eu fazia a campanha, a arca entrou na minha casa e mudou a minha vida. Porque a arca simboliza a presença de Deus, poder de Deus. Isso era no sentido natural, mas hoje nós vemos que as promessas do Senhor a respeito disso. Deus mandou Moisés continuar a arca, pois servia, era um sinal da aliança de Deus com o povo, e o próprio Deus disse: ali verei e ali falarei contigo, em Êxodo 25, 22, se quiser acompanhar, acompanhe. Êxodo 25, 22. Mas desde o começo da criação do mundo, o homem tem tendência de desobedecer. Alguns obedecem, alguns desobedecem. Por que acontece? Porque Deus criou o homem e deixou o homem livre para fazer o que ele quiser fazer. Só que Deus deixou mandamento e ordem dado por ele. Quando fazemos coisas que sabemos que está errado e continuamos fazendo, lá umas horas a semente plantada do nosso erro começa a vir para nós. E aí nós nos perguntamos para nós mesmos: mas por que está acontecendo isso comigo? Eu faço isso na casa de Deus. Eu louvo o nome do Senhor. Quem sabe até sou dizimista na casa de Deus. Mas por que está acontecendo isso comigo? Porque às vezes sabemos certo e não o fazemos. E o errado nos acompanha.
Então, por essa razão, é que Davi cometeu o erro dele de ser aconselhado por Abinadab, que significava pai liberal, que para ele tanto fazia. Se a arca estava no porão da casa dele 20 anos. Agora eu pergunto, irmãos, para os irmãos. É possível a presença de Deus ficar na tua casa 20 anos e você não sentia a presença dele? Pois isso aconteceu com Abinadab. 20 anos a arca ficou na casa dele. Ele não dava importância. E Davi cometeu o primeiro erro de querer conduzir a arca no carro de boi, sendo que a arca era para carregar nos ombros dos sacerdotes. Mas Davi achou que levava muito tempo, muitos dias para chegar no ponto determinado. Achou melhor levar o carro de boi para chegar mais fácil. E custou a vida de um inocente que quando ele tocou na arca, para não deixar cair do carro. A intenção era boa, mas quem cometeu o erro foi Davi. Não foi aquele que morreu. Então, Deus fez isso para o homem entender. Para entender que queremos sentir a presença de Deus e queremos servir a Deus, temos que fazer as coisas corretas. Procurar. Irmãos, eu não sou um super-homem, sou cheio de falha. Mas estou há 47 anos no caminho com o Senhor. E tenho a honra de dizer para os irmãos que nunca envergonhei o nome do meu Deus e nunca envergonhei o meu nome na sociedade. Tive dificuldade? Tive. Tive luta? Tive. Tive meios até de fazer as coisas erradas? Tive. Mas a arca dentro de mim era muito mais forte. A aliança de Deus na minha vida. Então é isso que eu estou tentando passar para os irmãos. Deus, por meio da arca, abençoou todos aqueles que permaneceram em obediência e seguiram os mandamentos do Senhor. Durante 40 anos, Deus os guiou e abençoou o povo no deserto e não deixou que lhe faltasse nada. Os que sofreram as promessas, irmãos, para passar ao deserto, dava mais ou menos de 10 a 15 anos. As minhas pequenas pesquisas que fiz duraram 40 anos. Por quê? Por causa da desobediência daquele povo. E aquela geração que saíram do Egito para ir para a terra prometida. Aleluia. Não conseguiram chegar na terra prometida porque morreram. Os que chegaram na terra prometida foi as gerações que foram nascendo na trajetória deles. E aí a história diz, biblicamente falando, que as mães davam à luz os filhos. Lá não tinha fábrica no deserto de calçado. Não tinha fábrica de roupa. A roupinha que eles ponhavam nas crianças não se envelhecia, não se rasgava. As crianças cresciam, os calçados cresciam no pé deles.
Quando começo a meditar nisso, irmão, eu vejo a grandeza de Deus, o poder de Deus. Mas aqueles primeiros pais, os que eram para chegar e conhecer a terra santa, ou seja, a terra produtiva, não conseguiram, morreram na trajetória. Mas aquelas crianças que foram nascendo, as roupas não envelheciam, eles cresciam, a roupa crescia no corpo deles. As sandálias, os pés deles cresciam e as sandálias acompanhavam. Então, irmãos, quem fazia tudo esse mistério acontecer é o nosso Deus. É o Deus que eu falo para vocês esta noite. Com todo o meu coração. É o Deus, irmãos, que é um Deus de amor, mas também é um fogo consumidor. E a Bíblia diz, ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Fogo consumidor. Mas é um Deus de amor. Por que ele é um Deus de amor? Porque nossos pais pecaram. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deixou livre. Para eles obedecer ou desobedecer. Mas eles desobedeceram e cujas almas estavam condenadas ao sofrimento eterno. E aí vem o grande amor de Deus. Aí vem a graça e a misericórdia do Senhor. Eu creio, irmãos, que, fazendo comparação com o irmão Jessé, ele tem sua empresa. E de quando em quando, eu creio que ele faz junto à sua diretoria e passa os seus projetos para eles distribuírem para os funcionários. Porque ali tem um estatuto e lei. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se reuniram no concílio de Deus e fizeram o projeto de vida eterna de salvação para aqueles que estavam perdidos. Mas para isso necessitava, irmãos, da morte de alguém, de uma pessoa inocente. Nós não podia ser, porque estava fora do reino, estava debaixo da maldição do pecado. Os anjos não podiam assumir essa missão. Então Deus fala para o seu próprio filho, você tem que descer lá na terra. E você vai ser perseguido, vai ser cuspido. No final da história você vai ser morto. Mas ao terceiro dia você ressuscitará. E tudo isso porque está registrado em São João 3,16, se não me falha a memória. Que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então, meus irmãos, Jesus quando veio, e que as pessoas se enganam, alguns idolatram Maria e fazem a imagem da estátua de Maria e se adoram, fazem pelos sinais, reverenciam uma estátua. Mas a Maria é uma mulher que nem a irmã Rita, que nem a irmã que está aqui. Irmã, ela achou graça os olhos de Deus e Deus escolheu o ventre dela para que ela se tornasse a mãe de Jesus no sentido espiritual. Jesus precisava se tornar homem como eu, como os irmãos.
para assumir o lugar que nós não podíamos mais fazer, nem assumir. Mas o que é isso? A Bíblia diz que Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Verdadeiro Deus porque já estava na criação com o Pai. E verdadeiro homem porque Deus escolheu o ventre de uma mulher humana para Ele nascer e se tornar humano. E por 33 anos Ele foi humano. E com isso, Ele pegou o meu pecado e o vosso pecado e levou sobre o madeiro. Como ovelha que foi levado para o matadouro, não abriu sua boca. Mas ele fez tudo isso por causa que Ele via eu e você no futuro. Que ia aceitar o sacrifício da cruz e se tornar herdeiro do reino de Deus. Então veja bem, essa é uma coisa, irmãos, que muitos não entendem. Por exemplo, os nossos irmãos católicos são pessoas religiosas. E talvez conhecem a Bíblia quase melhor do que eu. Mas ainda tem uma venda nos seus olhos e os seus ouvidos estão tapados para esse sentido que eu estou falando. Que a Bíblia diz, pensam que enxergam e são cegos. Pensam que escutam, são surdos. Porque ainda não abriram o seu coração para que a luz da palavra entre e possa fazer uma mudança como aconteceu na minha vida. Aconteceu na minha vida. Eu fui um católico e a minha santa que eu venerava era Aparecida. E uma vez fiquei muito doente, irmãos. Fui parar num centro de macumba que me ensinaram que ela curava. Depois que eu saí de lá, que eu não sabia o que era. E começaram a ler a Bíblia, eu entendi o que era depois. Lá eu vi Aparecida com agulha pozóia, naquele traje esquisito. E aí eu fiquei pensando, mas a santa que eu venero se deixasse levar por isso. Não sabia também, era cego. Quando o Espírito de Deus fez uma obra no meu coração, então tudo veio à luz da palavra. E eu acabei entendendo. No Salmo 91, se não me falha a memória, que a Bíblia fala, que os deuses, a Bíblia diz que não é para ter outros deuses, mas as pessoas têm. Você que está lendo a Bíblia sabe disso. A Bíblia está revelando tudo isso que eu estou falando. Não terá outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor, que te sara e que te salva. Então, adorar outros deuses a não ser o Deus que fez o céu e a terra, só faz isso que não tem a luz da palavra ainda no seu coração. Mas Deus o ama. Deus o ama, está esperando a decisão. Ama de uma forma, irmãos, que deu o seu Filho na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a salvação. Eu estava me referindo hoje, irmãos. O que eu vou falar agora não está nem pensando em falar.
Mas o Espírito de Deus, quando escureceu, sem luz, eu estava imaginando, sozinho, com meus botões. Se aqui, na escuridão, a gente sofre para achar alguma coisa, no escuro, imagine ficar a eternidade na escuridão. Ficar a eternidade na escuridão. Às vezes as pessoas dizem, eu quero morrer. E quando eu morrer, eu sei que tudo vai se acabar para mim, vai melhorar porque eu morri. Outros morrem e alguém chega lá para aconselhar o familiar, diz, ele morreu, descansou, está melhor do que nós. Alguns falam isso. Só, irmão, que a palavra nos diz diferente. Se nós morremos servindo ao Senhor, então nós não morremos. Nós só passamos de uma sala para outra. Num bom sentido. E dormimos no Senhor. Quando foi o dia do arrebatamento, o Senhor nos ressuscitará primeiro. Mas o que morreu, irmãos, sabendo da verdade, fumando, jogando, bebendo, se prostituindo, se morrer assim, vai enfrentar um julgamento, um juízo. E naquele dia, meus irmãos, prestem bem atenção. Hoje o Senhor está sendo o nosso Salvador, nosso conselheiro e o nosso advogado e nosso médico. Mas naquele dia ele não é mais isso. Ele é juiz da causa. E segundo todas as obras que praticamos, vai ser revelado naquele dia. O anjo relator está lá. Não sei se a caneta dele é de ouro, mas ele está relatando. Então, meus amados, é algo muito importante nós meditar. Eu já falei essa frase, mas vou ler aqui. A arca agora está 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab no hebraico significa pai liberal, que eu já falei. É possível a presença de Deus ficar 20 anos na casa de uma pessoa e nada acontecer? Com isso, eu quero alertar os irmãos. Ser religioso não basta, irmão. Quantas pessoas já perguntaram para mim, qual é a tua religião? Ser religioso não basta. Placa de igreja não basta. Porque você é filho de Deus, é casa do Senhor, é templo do Espírito Santo. Então você tem que cuidar do teu corpo. Cuidar do teu físico, da tua alma. Porque a presença de Deus agora não está mais nesta arca, mas está dentro de você quando você obedece aos mandamentos do Senhor. E haverá coisas novas conforme nós lemos. Mudanças. Aquela pessoa que tinha aquele ódio no coração. Porque neste mundo enfrentamos cada coisa. Dentro do trabalho, no emprego. Encontramos todo que tipo de gente.
e vários tipos de pensamentos. Mas você que a presença de Deus está dentro de você, você tem o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. E às vezes, por amor do teu Deus e pelo conhecimento que você tem, você aguenta cada desaforo na tua vida. Não que você não possa revidar. Você é livre. Mas você não faz isso. Você não faz isso por amor que você tem no seu Deus. No seu Deus. Então, meus irmãos, quando a presença de Deus está no nosso coração, você começa a mudar a tua forma de pensamento. Você tinha ódio. Talvez você já escutou muito de alguém dizer assim, mas que ódio. Alguns falam porque não se livrou do hábito de falar. E outros têm ódio mesmo, irmão. Outros dizem, mas não vou com a cara de fulano, de cicrano. Deus te chamou, irmão, para você levar a luz da palavra àquele que você não gosta. Para aquele que talvez você um dia disse, não gosto dessa pessoa, tenho ódio dele ou dela. Mas foi para isso que Deus te chamou. E foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. E foi para isso, meus amados irmãos, que Deus reconciliou o mundo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Foi para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nossos pais nos geraram no pecado, irmãos. Já falei uns par de vezes a respeito disso, mas vou falar porque é uma verdade. Nossos pais erraram. Nossos pais que eu estou dizendo lá, vindo da geração lá de Adão. Começou lá. Desobedeceram, pecaram, e o pecado sendo consumado gerou a morte. Quando a palavra fala morte, não é da morte física, isso todo mundo morre. Está falando da morte da alma. Quando a alma deixa o corpo, fica só na carne. A alma não morreu. Ou ela foi para o paraíso de Deus, ou foi para um lugar chamado Hades, que significa onde fica espírito desencarnado aguardando o juízo de Deus. Então, meus irmãos, esse amor do Senhor por cada pessoa, uma coisa que talvez as pessoas não entendam. Eu não deixo de falar a palavra, não quero que eu coloque a planta nos meus pés, irmão. Seja no mercado, seja numa clínica, eu tenha tempo de conversar com as pessoas. Sempre Deus me dá uma palavra para falar do amor de Deus. E eu digo para os irmãos, o pecado foi consumado, gerou a morte. E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Foi a esse aí que entrou o projeto do Senhor, de Jesus vir, para livrar. Sabe, irmãos, os 10 mandamentos, que as pessoas, alguns ainda querem guardar os 10 mandamentos até hoje. Pode até guardar, mas se ele se converter a Deus. Se não se converter, não guarda 10 mandamentos, coisíssima nenhuma. Mas como pode ser isso? Porque Jesus nasceu de uma mulher e se tornou homem.
E como homem ele foi sacrificado. E o sangue dele é que purifica nós do pecado. Ele guardou os 10 mandamentos porque o sacrifício de animais era na lei. E ele veio como o Cordeiro de Deus, morreu. Ele guardou os 10 mandamentos. Depois foi crucificado. Depois que ele ressuscitou. Antes dele ressuscitar, ele foi escrevendo a história. Selou o Novo Testamento com o seu sangue. Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Então ele derramou o seu sangue segundo a lei. E aí que veio o Novo Testamento. E ele selou esse Novo Testamento com o seu sangue. E esse sangue sendo derramado é que purifica o pecado daquele que aceita Jesus como Salvador. Por isso que eu digo, não, religião não salva ninguém. Então, meus irmãos, deixe Deus entrar no teu coração todos os dias. Pastor, mas para isso eu tenho que largar de fazer isso? Não. Você é uma nova criatura. Sabe o que é bom para você e o que não é. Você é um novo filho de Deus, uma nova filha de Deus. Você sabe o que é certo e o que é errado. E dentro do certo, Deus deixou promessa para você ser abençoado. Quando eu me converti, alguns diziam para mim que assistir televisores não era para cristão. Só que Deus me deu entendimento. No mundo, irmãos, o mundo oferece de tudo para você. E você vive nele. Por exemplo, você vai no mercado, vai comprar fruta, tomate, repolho, coisa dessa natureza. Você vai escolher o que é bom. Lá vai ter alguma fruta começando a apodrecer, alguns que não dá para você usar. Você não vai pegar aquilo que não presta para você. Vai pegar o que é bom. Mas com Deus também é assim. Ele deixou uma lei, deixou um mandamento. E dentro dessa lei e mandamento você vai fazer o que é bom para você. Fazendo assim não erra a porta do céu. Não erra. E nem bagagem leva nos seus ombros. Porque Jesus já levou na cruz. Amém, irmãos? Então, meu amado, glória a Deus. Abinadab não reverenciava a presença de Deus, simplesmente colocou no porões de sua casa e deixou lá. Muitas vezes estava perto da presença de Deus. Aleluia. E não reverenciava. Não dava a Deus o devido louvor que Ele merece. Não nos preocupamos com nada. Se Deus fizer, está bem. Se não fizer também, está tudo bem. Pouco a pouco, íamos se acostumando a viver perto de sua presença
mas não sentimos a sua presença. Estão entendendo, irmão? Pouco. O que significa que quando isso acontece na nossa vida, irmão, espero que você possa estar pensando assim, mas o pastor está repetindo muita coisa. Eu sou assim mesmo. Prego há 47 anos a palavra de Deus e sempre preguei assim. Se eu mudar, eu me estrago. Então, irmãos, pouco a pouco a gente vai se distanciando da presença de Deus e vai se tornando religioso. E deixamos de reverenciar o autor e consumador da nossa fé, que é nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não se preocupamos, nem estamos ou não sentindo. Vamos aos cultos, apenas oramos e tudo bem. Não há quebrantamento diante de sua presença. Nos tornamos mecânicos, porém Deus está procurando aqueles que adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Deus continua buscando os que adorem em espírito e em verdade. Então, quando estamos, irmãos, obedecendo a Deus, é coisa muito simples. Muito simples. Vemos até pela lei do trânsito. Lei do trânsito. Está lá, verde, amarelo e vermelho. O verde você pode passar. O amarelo está indicando que em seguida vem o vermelho, se tomar cuidado. Se você passar no vermelho, você traz consequência. Eu aceito na minha vida só o vermelho, que é o sangue de Jesus, que derramou por mim na cruz. Então, meus irmãos, não é diferente. Deus deixou dos 10 mandamentos, ele resumiu em 2 mandamentos. Amar a Deus, em primeiro lugar, e ao próximo como eu amo a mim mesmo. Se fizermos isso, você não vai roubar, né, irmão João? Se amar a Deus em primeiro lugar, não vai se prostituir. Se amar a Deus em primeiro lugar, não vai desejar mal ao teu próximo. E nem cobiçar a mulher do teu próximo. Foi isso que Jesus deixou. Ele guardou esses mandamentos em nosso lugar. E deixou. Até os nossos inimigos. Viu, irmã? Até os nossos inimigos. Não é para nós falar mal, mas é para nós orar por eles. Se assim nós conseguir fazer, amar até os nossos inimigos e orar por eles, significa que amontoarão brasas de fogo sobre as nossas cabeças. E o que significa? Significa a unção de Deus. Aleluia. E em tudo que você colocar as mãos, Deus prosperará você. Porque tuas mãos
foram abençoados e santificados para essa finalidade. É difícil, irmão, mas não é. Para olhar, praticar, parece difícil. Mas quando começamos a entender os mistérios de Deus, coisa simples de se fazer. É difícil porque nós temos o nosso eu. Sabe, aquele eu. Estou falando com alguém aí. O eu. Quem já falou assim? Ah, eu faço isso. Eu faço aquilo. Eu faço mais isso. E o eu sempre está diante de você. O eu. Quando esse eu parar de se manifestar na tua boca, aí que as coisas começam a mudar. Mas enquanto você não der ouvido ao que você está ouvindo, pode ser religioso, mas está com os seus ouvidos surdos. Pode ser religioso, mas tem teia de aranha nos teus olhos que não enxerga a luz da palavra. Por isso que em Isaías está escrito que pensam que escutam e são surdos. Pensam que ouvem e são surdos. Pensam que enxergam e estão cegos. Ah, se falar para pessoas assim, a pessoa se queima e fica brava. Porque a pessoa escuta muito bem, muito mais do que eu, enxerga melhor do que eu. Mas isso tem um nível espiritual nessa história. É diferente, irmão. Aleluia. Sabe, irmão, para mim encerrar essa passagem aqui, essa mensagem, só dar um pequeno testemunho para os irmãos. Que veio agora. Uma certa pessoa entrou dentro da minha propriedade e queria brigar comigo de qualquer forma. Não tinha o que eu dissesse para ele que ele concordasse. Então, eu vi que não tinha outra alternativa. Eu falei assim, mostrei minhas mãos para ele. Está vendo minhas mãos? Essas mãos aqui já pegou em faca, já pegou em revólver, já esfaquei gente, já fiz de tudo nessa vida antes de conhecer meu Deus. Falei para ele. Mas agora minhas mãos foi santificadas para abençoar pessoas. Se você quiser briga, vai achar uma outra pessoa do teu nível. Comigo não tem. Mas veja o que o Espírito Santo me conduziu nessa hora. Eu falei para ele, escuta, se satisfaz o teu eu batendo em mim, eu estou virando minha face, pode bater, mas eu não vou bater em você. Nunca mais me perturbou. Nunca mais, irmão. Então, quando eu prego aqui, irmão, eu prego com propriedade de causa. Eu prego o que eu vivo. Graças a Deus, nunca mais. E parou de me perturbar. Eu já passei de tudo nessa vida.